Nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, em 2 meses, eu irei completar 35 anos. E eu separei mais de 10 conselhos para que você também possa aplicar na sua vida. O primeiro deles é perdoar. O perdão, ele é infinitamente melhor do que a gente carregar mágoas, do que a gente carregar pessoas. Não vale a pena carregar ninguém. Você segurar a pessoa é como você tomar veneno em gotas, quando você continua com aquele rancor, quando você não perdoa. E é a mais pura verdade, porque você não tira aquela pessoa, aquela situação da cabeça. Às vezes a pessoa já não lembra mais, a pessoa já está em outra fase, mas você fica remoendo e se envenenando todos os dias. Não vale a pena prender a pessoas, a situações, por mais que num primeiro momento seja difícil perdoar, por mais que aos olhos da justiça, ao que nós consideramos justiça, possa parecer algo injusto, perdoarmos aquela pessoa ou aquela situação que aconteceu, a gente esquecer, porque muitas pessoas também pensam que perdoar e esquecer, você não esquece, mas aquilo não te dói mais, aquilo não tem o mesmo peso que antes. É como uma ferida cicatrizada. Você vê aquela cicatriz, ela faz parte, ela tá ali presente, mas ela não incomoda mais, ela não machuca mais. Então vale a pena liberar perdão, por mais difícil que seja, por mais surreal que seja, trabalhe isso dentro de você, porque você será, sem dúvidas, a principal beneficiada. O segundo conselho é nutra a sua autoconfiança. Por muito tempo eu me sabotei, por muito tempo eu fui uma pessoa que não acreditava em mim mesma, ou que tinha dúvidas, ou que sempre estava insegura, e isso eu demonstrava em diversas situações, e é uma coisa que não está 100% resolvida ainda em determinadas áreas da minha vida. Eu preciso ajustar, eu preciso trabalhar, eu preciso me expor e melhorar, como eu sempre falo. Mas o quanto antes a gente desenvolver a nossa autoconfiança, quando a gente confia em nós mesmos, quando a gente se vê capaz de fazer as coisas, a nossa vida é mais leve e a gente alcança melhores resultados. Isso para lidar com as pessoas, isso para o trabalho, para os negócios, faz toda a diferença. Você ser autoconfiante. E se você tem a oportunidade de ensinar hoje uma criança, ensine a ser autoconfiante, a ser uma pessoa que se garante, uma pessoa que vai e faz, uma pessoa que está em busca de melhorar. A autoconfiança não é você ser soberbo, ser arrogante, nada disso. É você saber o seu valor, é saber que você pode mais, é saber que você pode também. O terceiro ponto é aprenda a se vender. Isso também está ligado à autoconfiança. Quando a gente não tem autoconfiança, a gente não sabe se vender para o mundo e a gente sempre está se vendendo, seja para conseguir um trabalho, seja nas redes sociais, seja para o seu cliente, seja para um parceiro, para uma parceira, enfim, a gente está sempre se promovendo. Aprenda a mostrar o seu valor para o mundo, porque as pessoas não têm obrigação de saber o seu valor se você não demonstra isso, se você não mostra para o mundo o valor que você tem. Aquele valor que está lá escondido. De nada adianta você ser um excelente profissional, ser uma excelente profissional e viver escondida, e viver escondido, porque você não sabe se promover, não sabe se vender. Enquanto isso, existem pessoas piores, menos capacitadas do que você e conseguindo melhores resultados porque elas sabem se autopromover, elas sabem se vender. E esse é um ponto muito importante. Inclusive, eu tenho um curso sobre isso, tanto Destrave Sua Comunicação, quanto Comunicação Magnética, que aborda com mais profundidade essa parte da importância da gente saber se autopromover, se vender de uma forma confiante, de uma forma segura. Enquanto a gente não souber fazer isso, pessoas que têm menos competências, pessoas que são menos que a gente, vão alcançar resultados maiores e pegar, inclusive, às vezes espaços que seriam nossos, porque a gente não tem coragem de se promover, não tem coragem de se vender. Aproveitando essa deixa, aprenda também a se comunicar bem, faz toda a diferença. Da mesma forma que o se vender está muito associado à boa comunicação.
a uma comunicação de impacto, porque quem se comunica melhor também consegue melhores resultados. Essa pessoa tanto consegue se comunicar melhor para vender algo, como também para transmitir a emoção para as pessoas, para transmitir para gerar essa conexão com as pessoas. A comunicação, ela é uma base de sucesso. A maior parte das pessoas, a maioria das pessoas bem-sucedidas são excelentes comunicadoras. A comunicação, ela se estende também para o relacionamento, seja o relacionamento amoroso, seja o relacionamento familiar em casa, com pais, com irmãos, com amigos, com primeiros contatos, pessoas que estão te conhecendo. A comunicação, ela é a base para tudo isso, para que você crie relações, crie melhores relações. Então, não só para essa questão da promoção, mas para se autopromover, mas também para a sua comunicação no geral, para você fazer novas amizades o tempo todo. O quanto você sabe se comunicar faz muita diferença. O quinto conselho é: cuide da sua imagem. A sua imagem também comunica, a sua imagem também fala a seu respeito. E muitas pessoas deixam isso de lado e falando: eu vou vencer só por aquilo que eu sou, só pelas minhas capacidades, pela minha inteligência, e esquecem que as pessoas também têm uma primeira leitura da sua imagem. Muitas vezes elas não vão te ouvir ou não vão te dar o devido valor, a devida atenção, se você apresenta uma imagem que não seja compatível com aquilo que é esperado. E investir na sua imagem, ter cuidado com a sua imagem, também te ajuda na sua autoconfiança, também te ajuda na sua comunicação, também te ajuda a como você se vê, como você se enxerga. Quando você olha no espelho, você se sente confiante, você se sente bonita, você se sente bonito. Isso faz diferença para a sua autoestima. O sexto conselho é: tenha coragem de seguir a sua intuição. Muitas vezes a gente tá num barulho e num movimento tão grande, porque a vida exige isso em alguns momentos, e principalmente quando a gente é mais jovem, a gente faz, a gente vai, e muitas vezes a gente não escuta a nossa voz interna, a nossa intuição, aquilo que Deus está dizendo pra gente, aquilo que a gente acredita que pode dar certo, mas por um medo, por receio, por achar que não é pra você, você não faz. Você não tem coragem de assumir. Não tem coragem de bancar o que a sua intuição está pulsando aí dentro de você. E muitas vezes eu deixei isso passar. Por medo, por vergonha, por até mesmo não querer encarar o desconforto. O quanto a autoconfiança está ligada a gente enfrentar os desconfortos da vida. E muitas vezes a gente não segue a nossa intuição, a gente segue tudo o que estão dizendo para a gente fazer, menos o que a gente acredita ser certo para fazer. Vários momentos eu fiz isso, profissionais, porque as pessoas têm muitos palpites e às vezes esses palpites não fazem sentido para você. Não fazem sentido com aquilo que você acredita e mais com aquilo que você deseja, com aquilo que você almeja lá para frente. O sétimo conselho é: cuidado com os seus pensamentos. Nem sempre eles são reais, e o fato de você ficar ruminando pensamentos ruins, pensamentos repetitivos, fazem com que você não haja, e aquilo não é você de verdade, aquilo não é o que te representa, mas você nutre aquilo. Você nutre, de repente, eu não sou capaz, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Ou você fica preso a pensamentos ruins, ou, por exemplo, se você perde tempo com uma pessoa que te fez mal e você fica ruminando aquilo. Então, não cultive os pensamentos negativos. Não cultive pensamentos que não te elevam. E isso, cuidado com as suas palavras. Já entra o oitavo conselho: cuidado com as suas palavras. Da mesma forma, cuidado com os seus pensamentos, tenha cuidado também com aquilo que você fala. Tanto para você não ficar reforçando coisas negativas sobre você mesmo, até mesmo as reclamações, o quanto isso impacta negativamente, o quanto isso também é um veneno para o nosso corpo, para a nossa mente. E hoje, se
valoriza muito essa cultura da reclamação, a rede social, as pessoas querem ir para reclamar. Tem até alguns memes sobre isso. Me deixa, eu só quero reclamar. Em alguns momentos é mais fácil a gente reclamar, a gente só quer reclamar. Mas não é a melhor escolha que a gente pode ter. Reclamar não vai ajudar, não vai aliviar, pelo contrário, você vai entrar nesse ciclo também que você vai tomando esses venenos aos poucos, essas reclamações, você só fica nesse ciclo, sabe, pesado de reclamação. E a atitude, a ação, o que você pode fazer, o que pode ser melhor. Se não tá bom, como pode melhorar? Porque às vezes a gente está num ambiente e aí a gente acha mais fácil reclamar do que se retirar. Às vezes a gente está num relacionamento que a gente acha melhor reclamar do que mudar. Ou uma amizade, uma relação, um trabalho, um negócio, enfim, a gente acha melhor reclamar, porque está mais fácil reclamar do que agir. Porque agir vai gerar desconforto, vai gastar energia, pode ser que não dê certo, e aí a gente entra todo nesse esforço, mas vale muito mais a pena para a nossa vida. Vale muito mais a pena do que a gente chegar lá na frente e falar, eu não mudei, eu só reclamei. O que vai adiantar reclamar? Nada. Pelo contrário, só vai fazer mal para você. Você nutrir esses sentimentos. E cuidado com as suas palavras com os outros, porque muitas vezes as nossas palavras, elas podem ser muito mais agressivas do que um tapa, do que um soco. Quantas vezes, às vezes a gente erra a mão nas palavras e fala coisas que podem nos prejudicar e que podem acabar com as outras pessoas e podem destruir a outra pessoa, e às vezes a gente não teve aquela intenção, mas a gente falou nesse ímpeto. No início eu também falei sobre essa questão do perdão e esqueci de mencionar que muitas vezes a gente também vai ter que pedir perdão para alguma pessoa. Às vezes a gente foi grossa, às vezes a gente pisou na bola por algum motivo, a gente fez algo que machucou a outra pessoa. E a pessoa tem as razões dela, porque às vezes a gente acha que pra gente não tem nada a ver, mas a gente não sabe como isso afeta o outro. Então, em muitos momentos, a gente também vai ter que ser humilde o suficiente para pedir perdão. E humilde o suficiente também para ter cuidado com as nossas palavras, para ter esse tato, tanto com a gente quanto com os outros. O 9º conselho é cuidado para você não perder o brilho, não perder a empolgação com os fracassos da vida e com as perdas que você tem ao longo do caminho. E ao longo desses 35 anos, eu tive alguns fracassos na minha vida, que poderia render até um vídeo sobre isso. Eu falei, né? A gente vai gravando e vai tendo insights de novos vídeos. E perdas também, de pessoas muito importantes. E quando a gente perde uma pessoa que é extremamente importante pra gente, a primeira pessoa de maior importância que eu perdi, que já não tá mais aqui, foi a minha mãe. E isso mexeu extremamente comigo, porque eu era muito, muito próxima, muito amiga da minha mãe. E eu tinha essa dependência muito forte ainda, por mais que eu já estivesse casada, e ela morando em outro estado, então ela vinha para cá, para São Paulo e tudo, mas ela morava em BH. Teve todo um processo da doença que também foi muito pesado, e foi um baque muito grande. E depois disso, depois da morte dela, a vida ficou mais sem graça. Perdeu a graça, muitas coisas assim. E recentemente, a minha sogra, então o Lucas, meu marido, também está vivenciando isso. E ela também era como uma mãe para mim. E mais uma vez, a vida, tipo, a gente tenta colocar um pouco mais de alegria, de graça, e aí perde a graça de novo, perde o brilho de novo. E eu tô sentindo e tô vendo isso com ele também, o quanto a gente vai deixando isso mexer com a gente. É difícil retomar esse brilho, é difícil retomar essa empolgação, por mais que em alguns momentos a gente se empolgue, a gente tenha esses momentos mais alegres, parece que não são tão genuínos como eram antes. E esse é um grande desafio da gente, apesar das perdas, apesar das dificuldades, apesar dos fracassos, a gente se manter
com o brilho e a empolgação que a vida nos exige. Porque quando a gente perde o brilho, quando a gente perde essa empolgação, parece que tudo fica mais difícil. Por mais que algo não tenha dado certo, não tenha saído como a gente esperou. A gente precisa manter a esperança, a expectativa que a gente vai aprimorar, vai melhorar, que as coisas vão dar certo. Mas não aquela esperança, aquela expectativa infantil, mas de que realmente a gente pode ser feliz apesar do que nos acontece. É trazer essa felicidade que está dentro, essa felicidade que ela é genuína, que ela é uma felicidade que é pela vida, pela graça da vida, pelo presente da vida. E esse é um desafio e que vale a pena a gente se desafiar todos os dias para isso. Eu não sei se eu perdi as contas, mas o 10º conselho é: quem olha muito para os lados ou olha demais para trás, tropeça. Quando a gente olha demais para a grama do vizinho, a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde. Ou quando a gente olha demais para o lado, quando a gente olha demais para trás, a gente se esquece de olhar para frente, de olhar para o nosso. E isso a gente tropeça porque a gente quer fazer, de repente, o que o outro está fazendo, porque o nosso não parece ser o suficiente ou não parece ser o certo, porque a outra pessoa está fazendo diferente. E aí começa essa comparação. Então faz o seu. Olha, vê o que pode ser ajustado, mas cuidado para você não continuar a caminhada olhando para o lado, olhando para trás, olha para frente. Olha para o seu longo prazo. Olha para aquilo que você pode fazer. Cuidado com as comparações, porque elas minam também a nossa energia. E muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas porque a gente está comparando o nosso bastidor com um palco de alguém e a gente não sabe qual foi o bastidor, qual foi a jornada daquela pessoa. Então, foca no seu. E o 11º conselho é: a vida exige movimento. Ficar parado não é uma opção, porque a vida é sempre o movimento. A gente acha que está parado, mas o mundo está acontecendo. E recentemente eu fiquei 5 anos longe aqui do YouTube e as coisas foram acontecendo, outras pessoas surgindo e as coisas não param, a vida não para, a vida não espera a gente chorar, a gente fracassar, a vida não espera porque ela está em movimento e a gente precisa cair, se levantar rápido e voltar para o jogo, voltar para o game. Não ficar parado, planejando, sempre na expectativa ou sem decidir, porque quando a gente não decide já é uma decisão. Isso daqui já viraria um outro conselho, mas não existe a possibilidade da gente ficar parado, porque tudo está em movimento, o universo está em movimento, a Terra está em movimento e ficar parado não é uma opção. E o último conselho que eu separei aqui para você é: o certo é certo, independente se ninguém estiver fazendo, e o errado é errado, independente se todo mundo estiver fazendo. Quando a gente olha demais para o lado, isso tem a ver com o conselho de olhar a grama do vizinho, às vezes a gente vê aquela pessoa fazendo algo que a gente considera errado. Mas aí a gente vê mais outra pessoa fazendo e outra, e aí a gente passa a cogitar que não é tão errado assim, porque tem tanta gente fazendo. Então lembre-se, o errado vai ser sempre errado, independente de quantas pessoas estiverem fazendo, ou se todo mundo. Então seja fiel aos seus princípios, seja fiel aos seus valores, e o certo também é certo, independente se ninguém estiver fazendo. Porque muitas vezes você está num ambiente que está poluído, que está sujo, mas você sabe o que é certo. E não se deixe enganar por isso, ou não se deixe contaminar, saia antes que você se contamine. Porque as frutas, toda vez que a gente mistura com quem está podre, você vai apodrecer junto. Então saia desse ambiente, se livre desse ambiente, para que você não acabe se contaminando. Eu espero que esses conselhos te ajudem. Comenta aqui qual foi o conselho que você achou mais relevante, que você vai colocar em prática. E se você tem algum conselho também, deixa aqui que eu vou adorar saber.